Olá, está no ar o programa Saúde e Vida. Hoje vamos falar da malária, uma das principais causas de morbidade e mortalidade no nosso país. É uma das causas mais comuns de procura por cuidados de saúde nas consultas externas e internamento ao nível de todas as unidades sanitárias do país. Recentemente, a comunidade de Romão, no bairro das Maotas, aqui na cidade de Maputo, foi afetada por um surto de malária. De uma média de 10 a 15 casos registados em outras épocas do ano, só em dezembro de 2023, o Centro de Saúde de Romão registrou cerca de 133 casos de malária e em janeiro de 2024, 120 casos. Isto significa que houve uma subida de cerca de 100% nos casos de malária diagnosticados. Famílias inteiras viram as suas vidas impactadas por esta doença. Vamos acompanhar na reportagem a seguir. A malária lá cá quanga. Mantlangile muito mal. A malária aqui na minha casa fez-nos passar muito mal. De outubro a novembro não passamos bem. A família Machava, residente em Romão, no bairro das Maotas, enfrentou momentos desafiadores quando os membros começaram a apresentar os sintomas da malária. 4 pessoas da mesma casa tiveram malária no período entre outubro e novembro de 2023. Awago sungula. Ilo wa 8 anos. O primeiro a ter malária aqui em casa foi o meu filho de 8 anos de idade. Fiquei internada com ele e de seguida foram os outros 2. E no primeiro instante não nos apercebemos que era malária. Fomos ao centro de saúde do Albazine primeiro e depois voltamos por 2 dias consecutivos e ficamos internados por 2 semanas. O meu filho estava muito mal, estava anêmico. Ficou internado no Hospital Geral de Mavalane e ninguém podia visitá-lo. Mas graças a Deus melhorou e teve alta. Depois dele, o meu outro filho de 10 anos foi a mesma história, mas graças a Deus melhorou. De seguida ficou doente o meu filho de 18 anos. Os técnicos de saúde vieram cá em casa para ver e recomendaram que fizesse o tratamento hospitalar. Mandei-lhe ir ao hospital e ele não foi, optou pela automedicação. Quase todos os meus filhos tiveram malária. Quem não teve fui eu, meu marido, meu neto de 7 meses e minha nora. Mas a maioria teve malária. O surto também atingiu com força a família Psalão, onde 3 membros da família tiveram malária no período entre dezembro de 2023 a janeiro de 2024. Dona Penina conta que o seu neto de 7 anos de idade chegou a ficar internado por 2 semanas no Hospital Geral de Mavalane por conta da malária. Bom, malária quando começou em dezembro. Essa menina aqui, Tuxa, teve malária, foi no hospital. Usaram 2 cruzes. Depois vem esse menino aqui. Foi no hospital, teve 1 cruz. Foi baixado no hospital em Mavalane com a mãe. Então, lhe medicaram no hospital. Depois, ele perdeu sangue. Então, lhe ligaram o sangue. A menina também voltou a Tuxa, ter malária de 1 cruz, esse janeiro. Depois vem o pai, esse rapaz que estava sentado aqui, ele também teve malária de 1 cruz. Foi no hospital aqui no Romão. Lhe medicaram, ele ficou bom. Foi difícil, porque 3 pessoas da mesma família não foi fácil. Mas conseguimos lutar. Pior aquele rapaz que foi baixado no hospital de Mavalane, ele que piorou a situação. Porque tem que pegar chapa todo dia no hospital, ir visitar a mãe, dar de comer, sei lá o que. Ter os cuidados dos médicos. Mas graças a Deus ele ficou bom. As histórias das famílias de Romão
são marcadas por batalhas contra a malária. As águas paradas de um lago nas proximidades são um criador ideal para os mosquitos transmissores da doença. O facto é que, por conta das chuvas, o criadouro só cresce. A população conta que no ano de 2022, o lago facilitou enchentes em algumas residências na Zona Baixa. Neste bairro, há famílias desalojadas desde a época chuvosa de 2022 por conta das enchentes. Determinados a proteger as suas famílias, os membros da comunidade fazem o que podem para prevenir a malária, mesmo diante de muitos desafios. A limpeza, só que não está fácil. Fazemos limpeza, mas como temos crianças, não é fácil. Eu pessoalmente me preocupo em limpar o lixo, limpar a casa de banho. Embora esteja em condições precárias, damos um jeito para garantir que ela esteja limpa, porque a limpeza também faz parte da prevenção. Dia a dia tem que fazer limpeza. Fazer limpeza da casa, como está a ver a casa, está cheia de árvore. O mosquito também gosta de árvore, mas como o papai gosta de árvore, não podemos tirar, porque meu marido gosta de árvore. Mas basta amanhecer, tem que fazer limpeza. A importância de usar redes mosquiteiras tratadas com inseticida e de usar repelente tornou-se conhecimento comum nesta comunidade, mas nem todos têm condições para adquirir redes mosquiteiras. Não estamos a usar todos, porque dinheiro não temos para comprar. Redes mosquiteiras de verdade, só uma que lhe deram, esse menino aqui, ele deram aqui no hospital com rede mosquiteira. Ele que utiliza, a menina não tem rede mosquiteira, só utiliza dragão. As redes mosquiteiras não são suficientes para todos aqui em casa. Apenas as crianças dormem por baixo da rede. Eu, a minha nora, o meu filho mais velho, que teve malária, não temos rede mosquiteira. Quando tivermos dinheiro, irei comprar, porque o que eu vivi em 2023, não gostaria de viver em 2024. Durante o período de pico do surto da malária nesta comunidade, a população contou com o apoio de técnicos de saúde. Natália Machava conta que recebeu orientações sobre prevenção e tratamento em casa, o que demonstra que a educação e apoio são cruciais durante crises como essa. Alugo babuile, vai estar aí. Quando vieram os técnicos de saúde, deram-nos conselhos e informaram que viriam pessoas indicadas para analisar os mosquitos que provocavam a malária. E realmente eles vieram e encontraram os mosquitos. E desde que eles vieram, melhorou um pouco. Mas como esta é uma zona que enche água facilmente, sabemos que sempre terá mosquitos. Benedito Sebastião Júnior, adolescente de 17 anos de idade, conta que nos finais de janeiro teve febre persistente, acompanhada de dores de cabeça intensas e calafrios frequentes. Benedito, inicialmente, ignorou os sintomas, pois não achou que fosse grave. No entanto, conforme os dias iam passando, a sua condição piorava gradualmente. Ele se sentia fraco e exausto, mal conseguindo sair da cama. Algumas dores de cabeça e sentia-me muito cansado. Toda hora estava a deitar, não conseguia ficar de pé. Minha mãe disse que nós devemos ir para o hospital, mas eu não aceitava porque pensei que não era nada. Sim, depois de alguns dias comecei a me sentir cansado. Ela, digamos, me obrigou a ir para o hospital. Benedito conta que chegou um momento em que não conseguia realizar simples atividades do dia a dia.
por exemplo, cartar água, varrer quintal, eu não tinha como ficar de pé, né? A mãe de Benedito o levou ao centro de saúde, onde foi diagnosticado com malária. O adolescente teve que enfrentar um regime rigoroso de medicamentos e repouso absoluto. Benedito conta que tirou lições valiosas depois de passar pelo tratamento da malária. Eu não devia tanto brincar com água suja, por exemplo. Sim, eu acho que é isso que fez com que eu encontrasse essa malária. E o quê? Eu não devia apanhar muito sol, porque a cabeça estava a doer mesmo. Assim, em alguns dias, tem dias que eu sentia todo o corpo aquecer. Mosquitos, por exemplo, não devem me atacar muito. Tenho que dormir dentro da rede. Tem que ir. E tu leva lá com o febre, tu se lá o dawi. Sempre que tivermos sintomas de malária, devemos ir ao centro de saúde para obter o tratamento. Eu já tenho consciência disso e quero aconselhar aos outros a não optarem pela automedicação. Porque o que aconteceu aqui na minha casa pode acontecer nas outras famílias. Por isso, devem correr para a unidade sanitária para obter tratamento. Apesar dos desafios enfrentados, estas histórias retratam a resiliência de famílias e comunidades que, mesmo diante de um surto de malária, encontraram formas de se adaptar, aprender e agir para evitar a malária. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí. Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Bom, a malária foi responsável em Moçambique por cerca de 300 mortes só no período de janeiro a setembro de 2023. Esta doença causa complicações sérias, principalmente a crianças com menos de 5 anos de idade e mulheres grávidas. Na reportagem a seguir, a doutora Abelarde Ismail, responsável pelo programa da malária na cidade de Maputo, vai aumentar os nossos conhecimentos sobre os impactos da malária na saúde materno-infantil. Vamos acompanhar. A malária é uma doença infecciosa provocada pelo parasita do gênero Plasmodium falciparum, para o nosso caso, para o nosso ambiente, não é? Esta é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, normalmente durante o final da tarde ou então no período noturno, onde as crianças estão concentradas em locais onde tem várias exposições aos mosquitos. Estes mosquitos, como eu já dizia, para que haja transmissão da malária, tem que ser a fêmea, e a fêmea deve estar a carregar consigo o parasita, daí que ele, após a picada, deposita o mesmo na corrente sanguínea. Normalmente, os sintomas ocorrem após 10 a 15 dias após a picada. Não é imediato, como se pensa, leva alguns dias até penetrar na corrente sanguínea, após entrar na circulação, a deposição de ovos e a ocorrência dos sintomas após o desenvolvimento do parasita no organismo, no hospedeiro, que é no caso humano. Os principais sinais e sintomas da malária são a febre, a cefaleia, a famosa dor de cabeça, calafrios, a fraqueza e perda de apetite. Porém, podem ocorrer outros sintomas mais graves, que são delírios, tremores, convulsões, coloração dos olhos amarelado, que nós chamamos de icterícia, pode levar a coma, e também, como consequência muito grave, pode levar à morte. Nas crianças pequenas, pode influenciar no retardo do desenvolvimento da mesma criança quando ela é acometida por uma malária grave. Assim como nas mulheres grávidas, também a malária é tida como uma patologia importante que requer muitos cuidados, porque pode
retardar o desenvolvimento fetal ou então provocar um aborto espontâneo e também criar complicações na própria mãe. Nesta época de chuva, verifica-se muito nas casas e arredores o acúmulo de água em alguns recipientes, como vasos, pneus, alguns charcos que são deixados não só no quintal, mas em frente do quintal e arredores. Então, o conselho que se dá nesta época, e em qualquer época, mas em particular nesta época chuvosa, é que para que melhore o saneamento, eliminar as águas paradas, em suma. Então, o que pode-se fazer é melhorar o saneamento na nossa casa, em redor, muitas vezes nos bairros, aqui ao longo da nossa urbe, faz-se jornadas de limpeza. Então, faz-se durante essas jornadas de limpeza a eliminação do capim acumulado, a eliminação de pequenos charcos e poças d'água, a remover e recolher todas as garrafas que se encontram dispersas pelo quintal, porque as mesmas podem manter um ambiente propício para a proliferação dos mosquitos. Então, isso é um fator de risco para as crianças que brincam naquele local, para os adultos também que durante a noite estão nessa casa ou nessa zona, os mosquitos vão para dentro de casa, então eles procriam-se naquele lugar. O mosquito precisa de água parada, que é para poder fazer o seu ciclo de vida. Então, se puder manter a porta de casa durante o dia fechada, o uso de redes não só nas janelas, mas também durante a noite usar a rede mosquiteira, a produção daqueles repelentes caseiros também ajudam muito. Não vou citar nomes porque não sei em específico como se faz, como se prepara, mas existem muitos métodos como a queima de folhas, queima de alguns inseticidas que é para espantar os mosquitos. Uma rede mosquiteira protege as famílias porque quando o mosquito ele encosta na rede, ele repele ou então mata o mesmo. Agora, se a rede não é usada, é colocada numa machamba, é levada para a pesca, nós estaremos a ajudar-nos para a nossa saúde, nós estaremos a criar condições para que o processo de eliminação da malária continue de forma positiva. Uma das situações que leva a complicações é a ida tardia à unidade sanitária. Infelizmente isso ocorre. Nós temos várias unidades sanitárias ao longo dos distritos municipais. Ao longo dos 7 distritos municipais da cidade de Maputo, temos lá pelo menos 5 unidades sanitárias em cada distrito ou mais. O conselho que se dá é para sintomas como febre, dor de cabeça, fraqueza, dor nas articulações, assim como qualquer outro sintoma, não só da malária, mas qualquer outro sintomas, principalmente nesta época chuvosa, falamos de diarreias e outras patologias. Quando se depara com qualquer mal-estar, é importante que vá à unidade sanitária logo para adquirir o tratamento. É importante que vá à unidade sanitária porque só lá poderá fazer o teste diagnóstico da malária, só lá poderá fazer os exames necessários e a avaliação física para saber qual é a patologia que tem ou simplesmente se é algo passageiro. Por causa do número que ocorreu no distrito Camavota no período de dezembro de 2023, comparado com dezembro de 2022, por causa deste aumento elevado do número de casos, era bom mencionar aqui que já existe, não estabeleceu-se agora, mas já existe um sistema de vigilância ativa, no qual são identificadas as famílias que são acometidas pela malária, são visitadas as famílias, verem em que condições as famílias elas residem
que é para ajudar na melhoria do saneamento local de casa e arredores do bairro. A equipe de malária tem feito também a vasculha, a procura de locais onde tem focos do mosquito anófeles, que é para identificar os locais de maior cometimento de infecção, os locais de maior proliferação de mosquitos, que é para eliminar essa provável fonte de acúmulo de mosquitos, dizia. Então, a equipe de vigilância ativa tem estado a trabalhar com pacientes e a comunidade geral do distrito de Camavota, em particular no Centro de Saúde e bairro Romão, que é para termos melhoria nos casos de malária que viemos a observar nos últimos dias. As mesmas famílias, assim como todas as famílias com malária, aconselha-se que numa residência, quando se tem um paciente que já foi diagnosticado com malária e está em tratamento, que se faça o devido controle da medicação, que se cumpra com a medicação para que haja melhorias. Após a melhoria, a unidade sanitária estabelece um período no qual o paciente deve retornar, que é para fazer o controle. É importante voltar para fazer o controle. Não importa se melhorou clinicamente, mas é importante voltar para fazer uma verificação e retestagem, ter a certeza que já está completamente curado. Se temos crianças pequenas ou pacientes de risco nesta mesma residência, também é importante reportar na unidade sanitária que aquele paciente não vive sozinho, vive em condições X, que é para a equipe tomar conhecimento e verificar se pode se fazer uma profilaxia para os membros da família que ainda não estão com malária, que é para que não fiquem com malária mais tarde. E assim, juntos vamos eliminar a malária na cidade de Maputo. Diante do surto de malária na comunidade do Romão, o pessoal de saúde implementou algumas medidas para apoiar as famílias desta comunidade. O técnico de medicina preventiva, Manuel Marave, explica na reportagem a seguir como decorreu este processo. Vamos acompanhar. Nós começamos a notar aumento de casos para o Centro de Saúde de Romão em outubro. Os casos do Centro de Saúde de Romão, anteriormente, comparado ao outro ano, os casos rondavam em 10, 15 casos mensais. Não passava disso, 20. Mas, de repente, já começamos a notar 50, 70, até que chegou o pico para o mês de dezembro, quer dizer, foram 133 casos. Então, aí começamos a ver que, de fato, tínhamos problemas. Quando, em outubro, entramos no campo, não é? Para sensibilizar a população para prevenir-se da malária, principalmente o uso de redes mosquiteiras, dormir debaixo da rede, usar Baygon, quem tem, dragão, e fazer limpezas. Então, mas já em dezembro, quando vimos que os casos já eram muitos, informamos a província que estávamos a ter muitos casos e a província veio cá, vieram fazer avaliação de qualidade de dados para ver se os dados que estávamos a reportar eram verdadeiros ou não, ou eram daqueles que estavam a refletir aqui no Romão. Fizeram, prontos, foram ver que de fato os casos são daqui. Nem nós também desconfiávamos que os casos fossem de outras províncias. Tratando-se de mês de dezembro, há muita mobilidade da população, estão a vir passar férias em Maputo, mas fomos ver que não era nada disso. Os casos eram do Centro de Saúde do Romão. Por quê? Nós temos aquela baixa lá. Então, nessa baixa é que estão a proliferar os mosquitos. Fizemos a captura do mosquito para ver, nós queremos ver se tem um anófeles ou não. E capturamos um mosquito anófeles adulto. E agora já temos a certeza.
estamos com problemas da malária no Centro de Saúde de Romão. Malária fora, estamos cansados de sofrer. Malária fora, malária fora. Também fomos fazer uma pequena comparação. Fizemos um raio e fomos trabalhar no Albazine, no campo, captura dos mosquitos. Albazine não apanhamos tantos. Acho que foi um mosquito que apanhamos o Anófeles. Saímos de Albazine e fomos avaliar o pescador. Isso tudo para tentar despistar se de fato é Romão sozinho ou é o distrito. Fomos ao Centro de Saúde dos Pescadores, na área dos pescadores, não apanhamos nem sequer um mosquito Anófeles adulto. Então, está comprovado que é Romão. Nós aqui temos um livro que fazemos uma notificação individual de casos de malária. Isso é especificamente para casos de malária. Então, temos o endereço, temos o contacto. Então, quando acontecem casos desses, por exemplo, descobrimos que num quarteirão onde são 6 casos, vamos para lá. Vamos ver as condições. Se é condição daquela zona, se é problema de capim, aconselhamos para desmatarem um capim e aconselhamos também o uso de rede mosquiteira. Neste momento é só isso que cuidados primários que nós estamos a fazer são esses. Primeiro, falando de materno-infantil, vamos falar da gravidez também. As mulheres grávidas recebem rede mosquiteira gratuitamente e também fazem o tratamento intermitente, que é a TIP, damos Facidar. Aos 13 semanas de gestação, eles tomam o Facidar, que é a TIP, até o último dia da gravidez, até o parto. Então faz parte de prevenção da malária, para não ter problemas com a gestação. O distrito não tem muita coisa a fazer, senão aproximar a casa, ver as condições de habitabilidade que eles têm, né? Sim, porque podemos, por exemplo, há pessoas que vivem nas tendas, lá não tem como ter proteção, não tem janela, que tudo está aberto. Aí não podemos fazer, não. São as condições em que a pessoa vive, mas já aconselhamos. Olha, põe, exemplo, ao entardecer, pegar folhas de eucalipto, meter numa lata, queimar, para tentar afugentar os mosquitos. Pode ser também folhas de mafureira, também funciona para afugentar. Essas são as mínimas coisas que nós podemos dizer. Então, em caso de terem febre, devem ir diretamente à unidade sanitária. É isso que nós aconselhamos, para ter o tratamento, para não continuar a contaminar outras pessoas de casa, porque o mosquito já existe, está confirmado. Então, temos que tratar. A presente época chuvosa causou uma reviravolta na vida dos moradores de Romão. Famílias inteiras viram as suas vidas impactadas pela malária. A malária é uma doença que, se não for tratada, pode levar a graves complicações de saúde, podendo progredir para uma malária cerebral e até a óbito. Portanto, é importante adotar as medidas de prevenção da malária e redobrar os cuidados, principalmente nesta época chuvosa. Já sabe, se tiver algum sintoma da malária, dirija-se imediatamente à unidade sanitária mais próxima da sua residência para receber o tratamento e o devido encaminhamento. Por hoje é tudo. Já sabe, cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde. Até uma próxima oportunidade.